Olá, José Mauro. Boa tarde. Como você Olá, está? Moacir. Tudo bem? Muito boa tarde. Satisfação revê-lo, satisfação, oportunidade. Muito obrigado por você participar com a gente, né? Vamos iniciar hoje a nosso terceiro programa, do programa Energia Positiva. Agora, o que eu faço? Esse é um programa criado para aportar ideias positivas que nos ajudem a superar as crises que a odontologia está vivendo atualmente no mundo. Não vamos só falar de estatísticas da pandemia, que já afeta o mundo todo. Vamos falar e trazer ideias positivas para enfrentar o impacto social e econômico que o mundo está vivendo na atualidade. Hoje nós vamos entrevistar ao economista José Mauro Delela com o tema Desafios e oportunidades na economia em meio à incerteza do Covid-19. José Mauro é economista, chefe do Itaú Asset Management por 11 anos. Espetacular. Estrategista, chefe do UBS e do Santander. Ele é atualmente consultor para áreas de economia, política e mercados. Seu mestrado em economia política internacional pela Universidade de São Paulo. Obrigado, José Mauro, por você estar com a gente. O nosso objetivo é ajudar as pessoas que estão atravessando uma crise pessoal e profissional a conseguirem enxergar o seu real valor de tal modo que possam conquistar seus sonhos e estabelecer metas para a construção de suas vitórias permanentes, através de os bate-papos com os profissionais altamente capacitados em suas especialidades, que adicionarão conhecimento e mais consciência sobre os assuntos que impactam o mundo atualmente, principalmente a nossa área, que são os cirurgiões dentistas. José Mauro, tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde, agradeço. Agradeço a oportunidade, vamos tentar estabelecer essa conversa aí, vamos tentar chegar às melhores conclusões possíveis. José Mauro, iniciando a nossa conversa, a gente sabe que todos os países do mundo estão sofrendo com afastamento social para impedir a contaminação rápida pelo coronavírus, não? Como esse afastamento social hoje está afetando a economia dessas pessoas? Né? Como é que isso está afetando? Você está asilamento, está todo mundo em casa, isso está gerando um caos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Moacir, eu acho que a melhor forma de eu responder essa pergunta é, assim, vamos contar uma historinha, digamos assim, né? Primeira coisa, eu acho que em 32, 33 anos que eu trabalho com isso e que eu faço esse tipo de análise, né, que a minha responsabilidade é fazer esse tipo de análise, poucas vezes na minha vida o cenário foi tão desafiador, ele foi tão complexo no que diz respeito a formular uma projeção, uma estimativa de como as coisas vão evoluir. E fundamentalmente porque a última evidência que nós tivemos de um cenário com essas características, né, que é um cenário de pandemia, levando à interrupção de negócios e tal, ela remonta a mais de 100 anos, né? Quer dizer, foi a gripe espanhola de 1918. Desde então, a gente não teve nada que pode ser comparável com a situação que a gente vive agora. E de 1918 para cá, teve muita coisa mudou no mundo. E certamente uma das coisas que mudou, e que vale eu mencionar, porque está dentro do escopo da discussão nossa, é a forma como a ciência econômica, como a economia passou a lidar com esse tipo de evento, né? Quer dizer, a gente teve uma mudança radical na forma que a economia lida com eventos como esse, notadamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois do New Deal e depois da adoção daquilo que nós economistas chamamos de políticas keynesianas, né? Que são políticas que têm por trás de si uma intervenção governamental mais forte para dar suporte à economia em situações como essa. O conhecimento econômico até a década de 20, 30 do século passado não previa uma intervenção governamental tão ativa. Então, quando essas coisas aconteciam, a economia tinha que se equilibrar sozinha e, evidentemente, esse equilíbrio era mais difícil. Agora, em tese, os governos estão aí para ajudar a buscar esse equilíbrio e, portanto, existe uma grande expectativa que essas ações governamentais possam, caso bem-sucedidas, abreviar esse período de contração, mas principalmente possam atenuar os efeitos, né? Eu acho que nós temos um exemplo recente que está servindo muito como ferramenta para nós analistas, que é a crise de 2009, a crise de 2008, a crise de 2009, que também foi uma crise, embora não tenha tido a mesma origem, né, a origem de uma
pandemia, mas ela também foi uma crise que gerou uma contração de atividade econômica muito rápida, né? E a história que a gente tem hoje é que a resposta dos governos, ela foi uma resposta muito bem sucedida, né? O mundo se articulou para responder via G20, via intervenções de bancos centrais, de governos, e passado mais ou menos um ano do momento mais agudo da crise, a economia mundial já estava numa situação de normalidade, né? O Brasil, quem tem a oportunidade de lembrar, né, algo relativamente recente, nós estamos falando entre 2009 e 2010, o Brasil teve uma contração de PIB em 2009 da ordem de 2%, 3%, mas em 2010 o PIB do Brasil cresceu 7,5%. Quer dizer, a recuperação que a gente teve em 2010 foi uma recuperação super forte. E ela foi basicamente em consequência dessas intervenções bem-sucedidas. Claro que agora, em comparação com o que a gente teve na crise financeira de 2009 e 2010, a gente tem uma diferença importante, e é uma diferença que complica o cenário. Com certeza. Porque em 2008 e 2009, o problema era um problema dentro do sistema financeiro, certo? O que aconteceu em 2008 e 2009? Quebrou o sistema de financiamento imobiliário nos Estados Unidos, a quebra do sistema de financiamento imobiliário gerou uma consequência no sistema financeiro, e aí o sistema financeiro estava com um problema, as autoridades foram lá e intervieram no sistema financeiro. Ou seja, nós tínhamos um problema econômico que era tratado de uma maneira econômica, né? Hoje não, hoje nós não temos um problema econômico que é tratado de uma maneira econômica. Nós temos um problema... Exato, nós temos um problema médico-epidemiológico que tem consequências econômicas e nós tratamos com medidas econômicas dessas consequências econômicas. Porém, a solução definitiva do problema, digamos assim, ela depende de uma resolução do problema médico-epidemiológico, né? Então, voltando à tua pergunta original, quer dizer, evidente que um processo em que as pessoas são deslocadas dos seus trabalhos e das suas atividades normais para dentro das suas casas, essa é uma coisa que tem um impacto econômico muito significativo, né? As pessoas efetivamente estão deixando de consumir. Eu poderia citar vários exemplos, eu vou começar talvez pelo exemplo mais notável. As pessoas estão adiando a sua ida ao dentista, né? Que é o tema que a gente está discutindo. Se eu posso adiar, eu vou adiar, né? As pessoas não estão cortando o cabelo, eu estou com o cabelo comprido, eu já teria cortado o cabelo caso eu tivesse essa oportunidade, né? E assim sucessivamente. As pessoas não vão comprar roupa, as pessoas estão ficando em casa, elas não estão precisando trocar de roupa com a mesma frequência. Consumimos só os bens consumíveis de primeira necessidade. Essenciais. Exatamente. Então, essa é uma consequência que ela é bastante intensa, né? Ela é bastante aguda, eu diria, né? No primeiro momento, o efeito de contração de atividade econômica é muito forte, por isso que a gente começa a ver números absolutamente inacreditáveis. Assim, o pessoal fala, o PIB americano no segundo trimestre vai cair 30%, o PIB do Brasil no segundo trimestre vai cair 20%. Aí você fala, nossa, eu nunca vi isso na vida. Eu nunca vi, eu tenho 32 anos que eu faço isso. Efetivamente eu nunca vi. Porém, a questão é, se está todo mundo parado e as pessoas não estão consumindo, efetivamente dá para assumir que a atividade geral caia em 1/3. A questão básica é quanto tempo isso vai durar, né? Quer dizer, se isso não for um processo permanente, ou permanente não será, evidentemente, mas não for um processo excessivamente duradouro, a tendência da economia é retomar, como foi em 2008, 2009. De novo, é um processo diferente, a resolução é mais complicada, né? Não adianta os bancos centrais botarem o juro em zero e distribuírem dinheiro para todo mundo. Se o meu risco de ficar doente e transmitir a doença para os meus familiares continuar sendo um risco alto, eu vou continuar não consumindo, mesmo que o Banco Central tenha colocado o juro em zero e tenha me dado dinheiro. Eu vou continuar não trocando de roupa, eu vou continuar não cortando o cabelo, eu vou continuar não indo ao dentista, né? Então, a grande discussão que se coloca aqui é uma discussão de tempo, né? Quer dizer, no fundo, inclusive, todas as estratégias de achatamento da curva são estratégias visando não permitir um estouro do quadro no primeiro momento para você ganhar tempo para ter medicamentos mais eficazes, eventualmente uma vacina mais à frente, ampliação do sistema de saúde com oferta maior do número de leitos, esse tipo de coisa. Quer dizer, então, tudo isso que a gente está discutindo é bem na linha... a contração do segundo trimestre está contratada. E a contração
do terceiro trimestre também está contratada. Não tem muito como evitar, né? O PIB de 2020 vai ser um PIB muito negativo. O que nós estamos discutindo aqui é como a gente vai passar por esse período para chegar vivo, literalmente, na restauração da normalidade. Que pode levar 3 meses, 6 meses, 9 meses, mas que vai acontecer. E tá? uma das nossas maiores dúvidas é isso mesmo, né? Essa recuperação da economia frente a essa recessão global, a gente não consegue ter uma ideia de tempo, né? Quanto tempo isso vai levar, quanto tempo nós vamos ficar nessa crise, nessa recessão ainda. Né? Pela tua experiência, nós passamos por isso, né? Isso, exato. Mas a questão é, a cada dia que passa, a gente fica mais perto do fim desse processo, né? A questão é que a cada dia nós estamos numa situação mais aguda do que nós estávamos no dia anterior, né? Então, esse é o ponto. Tem um pico, inclusive o pico, a minha experiência profissional, como você percebeu, aí é uma experiência em mercado financeiro, né? Em decisões de investimento. E a decisão de investimento você toma sempre tentando olhar para o futuro, né? Então, para mim é muito isso, assim, quando você tem visibilidade, você já começa a ficar otimista, mesmo que a tua situação corrente seja ruim. O que nos está faltando hoje é justamente essa visibilidade, né? A gente tem hoje no mercado, falando como um consultor para mercado financeiro, que é a minha atividade principal, o que eu estabeleci como regra para dialogar com os meus clientes é justamente quais são os pré-requisitos necessários para que a gente consiga enxergar uma solução do problema médico, né? Então, assim, olha, quando a gente tiver leitos o suficiente, ou quando a gente tiver a curva achatada o suficiente, ou quando a gente tiver um medicamento, ou quando a gente tiver a vacina, ou quando a gente tiver um pouco de cada um dessas coisas, muito provavelmente a gente vai sair desse isolamento horizontal rígido que a gente está, no mínimo para uma situação de isolamento vertical, que pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser hoje, pode ser, a gente não sabe exatamente. Mas, havendo isso, a gente já está, né? Economista adora usar esse termo, a gente está na margem melhor do que a gente está hoje. Né? Quer dizer, hoje a gente está numa situação que a gente não enxerga esse próximo passo. Se daqui uma semana, 15 dias, a gente enxergar esse próximo passo, a gente já vai começar a se preocupar com o passo seguinte. Que é qual? Não, ótimo. Saímos desse primeiro fechamento total para um fechamento parcial. E depois a gente vai para um fechamento um pouco mais parcial, um pouco menor, e nesse contexto a economia vai começar a rodar, né? E a demanda por bens e serviços não essenciais também vai começar a rodar naturalmente. Né? Quer dizer, não, peraí, não dá mais para eu adiar a minha ida ao dentista, ao cabeleireiro, à loja de roupas, ou vários outros exemplos que eu poderia ter dado aqui. Olha, veja só, então nós estamos falando de odontologia. A odontologia hoje, dado as vias de transmissão do vírus, dessa pandemia, é uma das primeiras que está na frente. Por quê? Porque nós trabalhamos diretamente na mucosa, na boca do paciente, junto com a saliva, que é o meio de transmissão mais frequente. Então, você veja, hoje, uma temeridade o dentista atender. Nós temos equipamentos de EPI suficientes para isso. Hoje, de manhã, eu atendi uma médica do Einstein, que está na frente da batalha. Você não sabe o nervoso que eu passei, porque você está despreparado. Mesmo eu tenho tido treinamento, eu fiz oncologia no Hospital C. Camargo, eu sei os cuidados que você tem que ter em paramentação e tudo isso, eu já estou preparado. Mas você não sabe o estresse de você enfrentar uma pessoa que você sabe que está na frente de batalha, ela não está sintomática, mas ela poderia estar contaminada. Então, veja só o estresse que você passa. Então, tudo isso está gerando uma crise do ponto de vista econômico para o cirurgião dentista. O cirurgião dentista não tem recursos, né? Como que você acha que ele pode enfrentar essa crise? Vamos ter só que esperar? Ou existe alguma coisa maravilhosa, milagrosa aí dos economistas que a gente não sabe? Então, Moacir, o teu ponto em relação à consulta, né, com uma médica, acho que ela também permite que eu faça 2 comentários breves antes de responder objetivamente a sua pergunta. Quer dizer, o primeiro é exatamente a grande característica
dessa doença é a transmissão assintomática, né? Quer dizer, essa é a compreensão que as pessoas têm que ter, né? A diferenciação disso para tudo que a gente está acostumado é que existe transmissão assintomática. Então, eu não vou visitar a minha mãe, independentemente do que aconteça. Eu não estou me sentindo, eu estou me sentindo bem, eu não estou sentindo nada, mas visitar a minha mãe eu considero que seja um risco grande demais, porque eu posso estar assintomático, né? Essa é uma questão fundamental, quer dizer, essa é a questão que se coloca na inter-relação das pessoas. Indo objetivamente à sua pergunta, quer dizer, eu estava até pensando um pouco isso, eu falei, nunca foi tão difícil falar sobre esse assunto como é agora, né? Mas é minha responsabilidade falar, né? Do mesmo modo que a tua responsabilidade como dentista é atender um paciente, entre aspas, correndo um risco, o meu risco médico nesse momento ele inexiste, eu estou aqui na frente da tela, mas como economista, a gente tem alguma coisa para dizer para quem não é economista, né? Ou como um agente de mercado, a gente tem alguma coisa para dizer para quem não é, no sentido de tentar justamente ajudar essa transição, né? Ajudar esse período, né? Assim, a atravessar esse período, que é um período difícil. Quer dizer, a dificuldade do período se dá exatamente nisso. Há uma cessação, que é, de fato, uma dificuldade que atinge o setor econômico como um todo, né? Exatamente em consequência disso que tem essa discussão do trade-off de você ficar fechado, mas proteger da doença, versus você abrir e correr o risco da doença, que é uma discussão sobre a qual eu não vou entrar, né? Até porque é uma discussão que tem ideologia envolvida, não é o caso. Eu vou assumir como fatos dados. Com certeza. Quer dizer, a questão principal é assim, queira ou não, o indivíduo que tem, e a empresa, e qualquer que seja o profissional, e no caso se aplica para o profissional com o qual a gente está falando na sua maioria, que é o profissional vinculado ao setor de odontologia, que tem uma receita recorrente, né? Quer dizer, eu recebo pelo serviço que eu estou prestando, necessariamente, nesse momento, a preparação é para conviver com um período em que essa receita vai ser reduzida a níveis muito baixos. Acho que essa é a realidade, né? Quer dizer, então, eu teria uma... Então, assim, numa situação fora do meio da crise, se você me perguntasse isso há 2 anos, né, e a gente estivesse conversando no seguinte contexto, olha, a gente conversa sempre com cirurgiões dentistas e a gente gostaria de discutir do ponto de vista financeiro, econômico, financeiro, como é que eles devem se preparar para uma situação eventual de perda de receita, né? E a resposta ia se dar desde seguro, que seguro acho que talvez não se aplicasse na situação atual, mas seria, né? Então, se você quebrar o braço, né? Vocês conhecem isso melhor do que eu, porque é do negócio de vocês. Até alternativas que estão no âmbito de reserva financeira mesmo. Quer dizer, olha, não tem muita alternativa além de eu ter uma reserva, né? Então eu tenho que formar uma reserva que permita um determinado tempo que eu passe sem nenhum tipo de receita, né? Eu acho que isso é como a gente chama também na nossa vida, é job description de vocês, né? Eu acho que nós estamos, portanto, né? Mais uma vez, se a gente tivesse conversado sobre isso há 1 ano, 2 anos, a gente ia discutir isso como o quê? Como um cenário de estresse, né? Que é também como a gente chama no âmbito do mercado financeiro. Não, mas isso é um cenário de estresse. Eu quebrei o braço e não consigo atender, ou eu tive que fazer uma cirurgia e fiquei 3 meses sem atender. Isso é um cenário de estresse. Muito bem, nós estamos num cenário de estresse, certo? A questão é que nós estamos num cenário de estresse que não é só meu, não é só seu, né? Não fui só eu que quebrei o braço, é como se todo mundo tivesse quebrado o braço. E isso, por um lado, obviamente é ruim, mas por outro lado, não é tão ruim, né? Por quê? Porque isso leva a que haja uma mobilização geral em torno desses eventos. E aí é que entra exatamente a intervenção governamental, né? Quer dizer, olha, o governo, ele tem sinalizado e ele já está atuando no sentido de oferecer liquidez. Não é para o mercado financeiro, é para a economia. Não é o mercado financeiro que precisa de liquidez. É o empresário que tem que pagar salário, é o dentista que não tem receita. Quer dizer, então, se eu tiver a condição de me mobilizar, beleza, eu tenho reserva para ficar 1 ano parado,
né? Então, ótimo, melhor. Eu estou tranquilo se eu tenho reserva para ficar um ano parado. Mas assim, não, eu tenho reserva para ficar um ano parado, mas, sei lá, eu não tenho para um ano, eu tenho para 6 meses, eu preciso me mexer. Pô, eu preciso me mexer, eu vou atrás, no caso, eventualmente, de oportunidades de financiamento, caso isso faça sentido, né? E aí eu vou buscar oportunidades de financiamento que, neste momento, podem estar mais baratas para mim do que estariam em condições em que esse cenário não tivesse vigente, né? Essas condições só estão vigendo porque nós estamos numa crise ou nós estamos naquilo que eu defini, ou que eu chamei, não eu chamei, mas é a definição que se pode dar, num cenário de estresse, né? Nós estamos num cenário de estresse, e o fato de estar num cenário de estresse faz com que haja linhas de financiamento, faz com que haja... Então, assim, no limite, eu não tenho uma reserva, eu vou ter que conversar com o banco, né? Eu não tenho muita alternativa, né? Eu vou ter que conversar. Se eu sou uma empresa hoje, se eu sou um pequeno empresário, um médio empresário, e eu estou fechado porque a ordem que eu recebo é fechar, eu não tenho alternativa a não ser pegar meu telefone e ligar para os meus clientes e para os meus fornecedores e tentar estabelecer uma nova forma de negociação com eles. Né? Quer dizer, eu não tenho essa alternativa. Olha, eu tenho que te pagar, eu não tenho como pagar. Eu tenho aquele cara que tinha que me pagar. Ele também não vai pagar, eu sei que ele não vai pagar. Né? Essa é uma realidade que ela exige que a gente se posicione em relação a ela. Né? Acho que esse é o ponto. É um momento de... Isso é fundamental, né? É um momento em que é essencial que eu tenha efetivamente consciência da minha condição e haja no sentido de mitigar, de minimizar os efeitos que isso está tendo sobre o meu negócio ou eventualmente, sobre o meu negócio, em última análise, que a gente está falando também do negócio clínico também como uma interrupção de receita, que é o problema desse momento. Eu gostaria de fazer um comentário. Então, nós estamos vendo aqui que o dentista, ou ele tinha, mesmo dentista, qualquer média, pequena, microempresa, ou ele tinha um fundo de reserva, que faz com que eles consigam se manter esse período todo. Tudo bem, vamos contar com isso. Vou usar meu fundo de reserva, vou avaliar se é vantajoso ou não. Tudo bem, decidi que eu posso manter esse meu fundo de reserva, mas apareceram algumas linhas de financiamento atrativas. E é interessante, como que a gente pode saber se realmente essa linha de crédito que está sendo oferecida não é alguma coisa que vai te comprometer futuramente, porque estamos aproveitando dessa crise, eu preciso de dinheiro, eu não tenho como fazer frente ao desemprego, não tenho como fazer frente aos meus funcionários, né? E eu preciso, então, de uma linha de crédito. Será? Bom, eu aqui estou em casa, o telefone toca o dia inteiro com pessoas já oferecendo linhas de crédito, pelo amor de Deus. Então, o vandalismo está crescendo. Crédito é sempre algo muito perigoso, certo? Crédito é muito bom, mas muito perigoso. É uma coisa para ser usada, mas para ser usada com muita parcimônia, né? Para ser usada com muita responsabilidade. É sobre isso que a gente está falando. Quer dizer, se eu estou numa situação que eu preciso, eu tenho que correr atrás das melhores condições. Né? E evidentemente, tem que fazer conta. Essa é uma hora que todo mundo tem que fazer conta. Mesmo, né? Tem muito advogado na família. Advogado não gosta de fazer conta. Tem que fazer conta. Essa é a hora que tem que fazer conta, mais do que qualquer outra coisa. Advogado que, diga as passagens, também, neste momento, também tem interrupção de receita recorrente em alguns casos, embora seja um pouco mais exato. Quer dizer, não, vamos interromper, vamos parar. Eu não quero agora, não quero te pagar, né? Não tenho condição de te pagar. E essa é a orientação que eu tenho passado para eles. Eu tenho mais advogados na família do que exatamente médicos ou dentistas, e essa é a orientação que eu tenho passado. Essa é a hora que você tem que fazer conta. Se você conseguir sobreviver sem acessar instrumentos temporários, adicionais, tanto melhor. Se você tiver que acessar esses instrumentos, o que você tem que fazer é fazer conta, é tentar negociar a melhor condição. E se depender disso o menor tempo possível também. Acho que esse é um outro monitoramento importante, né? Quer dizer, a ideia é que a crise não vai ser para sempre. Então eu preciso de uma ponte, eu preciso de uma transição no período mais agudo, né? Mas eu mantenho a expectativa de retorno à normalidade. Eu acho que é esse meio o cálculo. Mais uma vez, todo e qualquer empresário está fazendo esse tipo de avaliação hoje em dia. Porque assim, todo mundo praticamente está na mesma situação.
Você sabe uma coisa que a gente está enfrentando muito, e eu falei rapidamente para você assim, um dos nossos grandes problemas é que a gente tem pessoas na nossa clínica, nossos funcionários que fazem parte da nossa família. Nós temos empresas com poucos funcionários que se tornam parte da nossa família. E tem empresas grandes, com 50, 57, 60 funcionários. Como é que a gente pode enfrentar esse tipo? Nós vamos ter que demitir essas pessoas, nós vamos dar férias. Que economicamente, o que você acha mais viável nessa época terrível que nós estamos enfrentando? A gente não quer demitir os nossos funcionários. Acho que criar uma equipe é muito mais difícil e você tiver que começar de novo. Então, como é que a gente mantém esses funcionários? Então, realmente, a demissão sempre é... isso, na economia, a gente tem esse tipo de compreensão, quer dizer, que a decisão da demissão é sempre a última decisão que você vai tomar, né? Porque, sob todos os ângulos, o teu recurso humano é um recurso que você investiu nele, né? E abrir mão de um recurso humano que você investiu sempre é uma decisão sem entrar no mérito da questão social, que nesse momento é absolutamente crucial também, muito, muito relevante, mas do ponto de vista puro, racional, econômico, é uma decisão ruim você abrir mão de um recurso humano que você investiu, né? No Brasil, em particular, o custo demissional é alto, o custo de readmissão é alto, né? O processo todo de saída, de contratação, de desligamento, é um processo caro, essencialmente, né? Mas, evidentemente, cada situação é uma, em alguns casos. Então, assim, a orientação é, caso sendo possível preservar a estrutura, e aí, mais uma vez, o governo tem tentado, e essa é uma coisa que é importante acompanhar, porque o governo tem tentado, no bojo daquilo que ele está anunciando, e à medida que o tempo vai passando um pouco mais, isso deve progredir, obter flexibilizações nas relações trabalhistas, né? Então, o que significa? Quer dizer, eu não necessariamente ter que pagar um salário inteiro para, até porque a minha mão de obra efetivamente não está trabalhando nesse momento, mas manter um vínculo, né? Porque a legislação trabalhista brasileira ela é muito rígida no sentido de você não poder reduzir salário, de você ter algumas restrições a negociações. E isso, eu diria que melhorou um pouco nos últimos anos, né? A lei trabalhista de 2016, 2017, ela aumentou um pouco a flexibilidade na relação entre o empregado e a empresa, mas este é um momento em que o governo tem sinalizado uma orientação clara nesse sentido. Quer dizer, então, antes de tomar alguma atitude, no fundo, é correr atrás e ver se não saiu alguma medida nos últimos dias, ou se não está para sair, que vai permitir uma estabilidade nessas relações por algum tempo, tá? Porque efetivamente, né, de novo, cada caso é um caso, eu posso me enquadrar, eu particularmente me enquadrar num caso que eu não tenho condição, eu, infelizmente não tenho geração de caixa nesse momento, tenho um número de funcionários relativamente grande, alguma coisa eu vou ter que cortar, é indesejável, mas faz parte. Acho que está acontecendo no mundo todo, né? Inevitável. Isso, não, sem dúvida nenhuma. A expectativa... Então, nós mantemos que realmente o que temos que fazer hoje é avaliar caso a caso e se não houver solução, não tem o que fazer, né? Não tem o que... Mas uma pergunta que várias pessoas já fizeram aqui através das perguntas é o seguinte: nós temos que pagar todas as nossas dívidas, né? Nós temos um monte de coisas, nós temos impostos, nós temos outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que são honrados semanalmente, mensalmente. Agora nós temos impostos, nós temos dívidas, nós temos aluguel, nós temos condomínio. Muita gente pergunta: paro de pagar porque eu não tenho dinheiro? Ou o que eu acho mais fácil, renegocio, o cartão de crédito está negociando, né? Se você não sabe, você liga para o cartão de crédito, você fala: hoje eu posso pagar, deu 2.000, posso pagar 300, ele fala: tudo bem, deixa para depois, não vou cobrar juros. Ou seja, como que a gente faz? Adia os pagamentos, todo mundo quer saber isso. Adia os pagamentos ou não? Para de pagar IPTU, sei lá, impostos. Moacir, a forma como você me colocou a pergunta, ela facilita um pouco a minha resposta.
Porque a forma como você me perguntou é, se eu não tenho como pagar, né? Se eu não tenho como pagar, a resposta está dada. Se eu não tenho como pagar, eu não vou pagar. Eu não tenho, né? É evidente que, mais uma vez, cada conta é uma conta, né? Digamos, sei lá, eu vou citar exemplos aqui que estão vindo à minha cabeça de despesas que eu próprio tenho, por exemplo, né? Ah, eu não tenho como pagar a mensalidade do clube, né? Ah, mas não, mas o clube está fechado. Eu não vou pagar a mensalidade do clube esse mês, depois eu acerto, né? Então, mesmo nesse caso, eu tenho uma escala das dívidas que são diríamos, né? mais adiáveis e menos adiáveis, né? Quer dizer, a mesma coisa, o condomínio, né? Puxa vida, o condomínio, a grande parcela do meu condomínio, como do seu, como de qualquer pessoa, é a folha, né? A parcela mais significativa é a folha de salários. Então, assim, eu não gostaria também de deixar desassistidas as pessoas que trabalham no prédio, mas o condomínio é um lugar, em particular, que eu tenho uma interlocução, né? Eu tenho uma negociação, uma discussão, e nesse momento, inclusive, em momento de Covid, em momento de pandemia, a interlocução no âmbito do condomínio tem que estar ainda maior, porque algumas decisões que têm que ser tomadas no âmbito do condomínio, você concorda? Tem decisões de se a gente vai deixar a porta aberta ou fechada, se vai poder usar piscina, se vai poder usar academia, sei lá. Então, nesse contexto, esse também é uma obrigação que eu tenho que eu tenho condição de renegociar. No limite, se eu tenho uma dívida a pagar com o banco e não tenho condição de pagar para o banco, eu não tenho condição hoje, quer dizer, eu tenho duas opções. Ou eu pego um empréstimo para pagar, né? E aí talvez eu não tenha condição de pagar um empréstimo lá na frente, ou eu pego o telefone e ligo para o banco, tem que negociar com o banco. Quer dizer, as tuas questões, elas estão, e eu fico feliz que seja assim, elas estão muito reforçando o ponto que eu coloquei originalmente. Este momento não é o momento que dá para eu parar e ficar olhando. Isso é fundamental. Eu tenho decisões a tomar, né? E essas decisões, evidentemente, elas são determinadas pela minha condição original. De novo, se eu tinha reserva, eu estou tranquilo. Se eu não tinha, eu estou mais estressado. Mas ela também é determinada pelas condições de cada um desses itens, assim como pelas flexibilizações que o governo vai oferecer. O governo sabe que se as regras permanecerem absolutamente rígidas, como elas eram até 2 meses, uma proporção gigantesca da economia não vai ter condição de sobreviver. Certo? Isso é um dado. O governo sabe disso. Né? Quer dizer, olha, se tudo tiver que seguir como seguiu até 2 meses, no momento em que 30%, 40%, 50% da economia deixa de ter receita, se eu mantiver as mesmas regras, ninguém vai conseguir pagar. E se ninguém conseguir pagar, eu vou ter o pior cenário possível, porque eu vou ter uma quebradeira generalizada. Então, é aí que entra isso que eu estou chamando de intervenção. O governo está entrando para mitigar isso, para atenuar isso. Então, ele faz uma mudança na legislação trabalhista, ele faz uma intervenção no direcionamento do crédito, ele faz uma coisa que todo mundo viu, uma transmissão, uma transferência de renda de R$ 600 para os informais, né, sabendo que o informal é um cara que dificilmente tem reserva, né, o indivíduo que trabalha sei lá, entrega, que entrega até tem ainda hoje em dia, mas o informal, né, o informal que está vendendo na Praça da Sé, que hoje não tem nenhuma pessoa passando. Evidentemente que esse cara ele não tem renda, e ele não tem substituição de renda. Fica naquelas barraquinhas, café, pãozinho, bolo. E ele não tem reserva, né? Esse também não é um cara que tem reserva. Ele cobra então, o governo para janta, né? Perfeitamente. Então, e o governo ele está aí oferecendo essas soluções, digamos assim, que não, soluções talvez seja um termo forte, mas essas alternativas que visam justamente facilitar esse processo dentro do que é possível, né? E aí cabe a cada indivíduo, procurar as alternativas que se aplicam para ele, né? O ponto que eu estou querendo argumentar com vocês é bem esse. Assim, eu refleti um pouco, conversei com algumas pessoas antes, justamente porque eu ia falar com vocês, e foi muito em cima dessa linha. O que tem que levantar é a ideia de que podem existir alternativas que se aplicam para a minha situação individual que eu não estou enxergando, né?
e caso elas se apliquem, se eu chegar até elas e fizer, eu vou melhorar a minha situação individual. Né? É isso, essa é a ideia. Né? Olha, peraí, eu estou aqui com meu empregado, não, vou demitir, não sei o que fazer, vou demitir, não queria demitir, vai ser uma... Não, o cara trabalha para mim faz 10 anos, ele vai para casa, vai olhar para os filhos, vai olhar para a mulher, que desespero e tal. Não, calma, calma. É possível que tenha havido uma mudança de legislação que permite que você estenda a relação por algum tempo sem a necessidade de demiti-lo e sem precisar dispor de um recurso que você não tem hoje para fazer o pagamento para ele. Né? De novo, é uma crise, é uma pandemia, nem todos os problemas estão resolvidos. Isso é um fato, tem um monte de problema que surgiu e que não tem resolução simples. Né? Se tivesse resolução simples, a gente não estava no nível de tensão que a gente está. Está todo mundo tenso, é justo que estejamos. Isso, né? Mas há... Isso é uma coisa interessante, que eu estava conversando com um amigo e fala assim, hoje é o dia que eu odiaria ser governo. Porque o governo hoje, nós sabemos que ele está na mão direita, que ele tem que tomar decisões. E nós já estávamos até conversando, né, sobre algumas medidas que o governo está tomando para auxiliar as pequenas e médias empresas. Como é que você vê isso? Eu, como leigo, eu acho que o governo está demorando um pouco para todos realmente decidir. E eu me surpreendo cada vez que eu escuto o jornal, ele fala assim, semana que vem a gente vai fazer, daqui a uns dias nós vamos resolver. Eu acho que isso tem que ser resolvido agora. Então, eu não quero ser governo, porque é uma decisão difícil. Mas eu acho que se protela um pouco essas decisões e todos nós sofremos enormemente, o país está sofrendo. Porque eu acho que não é um braço forte, um braço firme. Não quero entrar em política, eu quero uma solução. Né? Todo mundo eu não vou. O que você acha? Eu não vou discordar que o governo está tomando hoje. Eu não discordo. Eu acho que a ansiedade, né, num cenário como o atual, a ansiedade ela é absolutamente justificável. Eu tenho todo o direito de estar ansioso. Você tem, todo mundo tem. Mas assim, olhando, eu particularmente, até por ter tido, sei lá, uma experiência grande justamente no mercado financeiro, acompanhando essa tramitação de reforma, a evolução da agenda legislativa, como é que funciona quando o governo encaminha uma medida e tal. O que eu posso te dizer é que esses processos, eles são intrinsecamente muito difíceis de botar de pé, certo? Mesmo quando você cria uma medida que é boa, que é aprovada por todo mundo, até você conseguir fazer chegar, né? Quer dizer, vamos pensar o exemplo que eu acabei de dar. Esses R$600 chegar na mão do cara lá na Praça da Sé não é simples, né? Não é muito complicado o processo. Quer dizer, o cara tem que ser informado a respeito, o dinheiro tem que estar em algum lugar que ele vai. Quer dizer, é tudo muito... E assim, então, isso é um dado. A sensação de urgência numa situação como essa é muito superior à capacidade de entrega, mas eu te diria de qualquer governo, de qualquer lugar, sabe? A operacionalização das coisas é muito difícil, de novo, sem entrar zero no mérito de avaliação de performance do governo, eu não quero fazer isso, mas a história que eu conheço, né? A história que eu conheço, que eu vi, que eu acompanhei e que eu vejo olhando em outros países, notadamente países maiores, né, países que têm uma dispersão geográfica maior, um diferencial de renda grande. Quer dizer, o Brasil, em todos os aspectos, ele é um país difícil nesse sentido. Né? O Brasil é um país grande, o Brasil é um país de diferença de renda muito grande. Né? E nessas horas, Moacir, tem uma coisa que é super importante também, de novo, sem nenhum tipo de avaliação política ou ideológica, mas quando o governo começa a distribuir dinheiro, que é o que a gente está vendo agora, infelizmente, sempre quem está mais perto vai ter mais facilidade para acessar o dinheiro. E essa é uma grande dificuldade que o governo tem, né? Porque o meu objetivo é fazer o dinheiro chegar em quem precisa dele, né? Só que sempre vai aparecer um intermediário que fala, não, peraí, eu te ajudo a fazer chegar lá, e o dinheiro acaba ficando no intermediário, né? Então, eu fugir dessa armadilha é uma dificuldade adicional do ponto de vista de agilizar o processo. Tá? Ou seja, eu
eu reconheço, eu não respondi afirmativamente a tua pergunta. Eu não enxergo uma varinha mágica para a gente efetivamente, não, amanhã começou a chegar, beleza, está no banco, tá no... Não vejo isso. Não Mas vem. eu só tentei argumentar que realmente isso É é difícil. muito difícil. É muito É muito difícil. difícil. A estrutura política decisória, ela é toda muito amarrada, engessada, em boa parte dos casos, com razão, né? Porque tem que ser, porque senão quem está mais perto se apropria. Mas é claro que numa hora como essa, isso é um empecilho, não é um benefício. Tá? Realmente difícil hoje, né? Saber como é que vai ser resolvido, né? Porque nós estamos falando do indivíduo que vai receber os R$ 600. Mas nós temos o crédito também para as pequenas empresas, né? Que também vai ser difícil. Tem aqui, eu estava vendo um banco que tem o que é? Desenvolve São Paulo, oferecendo Sim. crédito para as micro e pequenas empresas a juros baixos. É uma coisa interessante que eu também não conhecia, né? Que está aparecendo. Isso Então está aparecendo. também vim. Como é que esse dinheiro vai chegar, né? Será que os trâmites vão ser difíceis para conseguir Exato. isso? Não, e a história também mostra que quando a gente está falando de crédito, os canais tradicionais eles acabam sendo mais eficientes, né? Que é a regra. O Banco Central, o BNDES, por exemplo, ele não chega até você. Né? O BNDES chega até você através dos grandes bancos, através do que são os bancos que têm essa capilaridade. Nesse momento, você tem um desafio da capilaridade mesmo, né? Quer dizer, todo mundo está precisando. Isso é uma realidade. Todo mundo está precisando. Todo mundo perdeu receita. Isso é uma característica desse quadro. E aí, quem vai chegar é quem tem capilaridade. Não é um órgão central no Rio de Janeiro, a sede do BNDES vai lá e consegue chegar até todo mundo. Não vai conseguir. Então, a forma vai ser através dos bancos. Mas através dos bancos também tem um processo burocrático próprio. Quer dizer, tudo no fundo, tudo é previsto para condições de normalidade. Né? As situações de estresse, elas são os grandes testes para isso mesmo. Né? Quer dizer, exatamente, se você me permite, mas sem querer gastar tempo demais, Não. Mas é aquele negócio. Qual é o grande problema da epidemia em si? É o risco do colapso do sistema de saúde, certo? É o risco do colapso do sistema de saúde. Onde reside o risco do colapso do sistema de saúde? O fato de haver transmissão assintomática e agravamento do quadro num número relativamente alto de casos, porque a transmissão assintomática gera uma transmissão muito grande, faz com que, em países como a Itália, isso já aconteceu, na Espanha está acontecendo, e mesmo nos Estados Unidos isso está acontecendo, você tem uma demanda por leitos de UTI muito maior do que a oferta de leitos de UTI. Mas por quê? Porque a oferta de leitos de UTI ela foi pensada para 99,9% do tempo, que é o tempo que não há uma pandemia. Né? Não justifica eu alocar recursos do orçamento mantendo uma UTI inútil por 99,9% do tempo, que ela vai ficar defasada tecnologicamente. Esse setor vocês conhecem melhor do que eu, inclusive. Né? Então, no momento do estresse, no momento da exceção, né, eu não tenho leitos disponíveis. E aí eu tenho que usar instrumentos alternativos. No caso, qual é o instrumento alternativo que a gente está usando? É o isolamento. A gente só está usando o isolamento porque a estatística sugere que, na ausência do isolamento, nós íamos precisar de 5x ou 4x, o número, sendo X o número de leitos de UTI disponíveis em 15 dias. Né? Então, é uma decisão que não dá para tomar. Quer dizer, você fala, não dá para ocorrer esse risco. Eu tenho que mitigar esse risco, ainda que assumindo outros riscos. E é justamente esse ponto. Então, em todos os casos, eu comecei no exemplo extremo, porque é o exemplo que está familiar para todo mundo, né? Que é essa ideia. Mas vindo para a nossa realidade de intervenções governamentais, de estrutura, de crédito, de financiamento, as regras foram concebidas para situações de normalidade. Elas não foram concebidas para situações excepcionais como agora, né? E nas situações excepcionais, infelizmente, as dificuldades aparecem, é isso que a gente está vivenciando. Não tem como fugir, né? Essa é uma realidade da qual não há como fugir. Essa é a realidade que a gente está vivendo e vai passar, a gente vai superar, mas até que a gente supere, certamente é um período bastante complicado, como já tem sido desde
desde meados do mês passado, ou deste mês, não, hoje é o último dia do mês, pelo menos desde o início a meados desse mês, já tem sido bem difícil. Está sendo cada vez mais difícil mesmo superar essa crise, não só com o isolamento social, que está gerando problemas, né, inúmeros problemas. Então, nosso primeiro trabalho aqui foi uma conversa com a psicóloga, porque nós temos problemas inúmeros de saúde, né, além dos problemas econômicos, né. O dentista hoje, qual recomendação você daria hoje para um dentista que está nos vendo agora, assim, economicamente? Dá um palpite, o que ele faz? Ele se preocupa com o futuro, ele vê o que ele pode fazer agora, ele se fixa nos clientes que ele já tem, trabalha nas mídias digitais. O que você acha que hoje um dentista que está em casa, esperando a crise passar, esperando a economia melhorar, poderia fazer para ir se preparando para essa crise? Todo mundo fala, na época de crise aparecem as oportunidades. Mas vamos gerar oportunidade, vamos gerar alguma coisa que ele possa aproveitar, que ele possa se preparar nesse período de crise. Você, como economista, o que você vê um feeling assim, que a gente possa passar para o cara? Olha, eu acho que você deveria, sei lá, investigar, aprender um pouco sobre as redes sociais. Eu acho que você poderia fazer cursos online. Uma coisa que foge um ponto do teu análise econômica, mas que tem muito a ver também. Eu quero ver uma luz assim, que o cara consiga economicamente melhorar, que pense assim que ele vai conseguir após a crise, que não vai ser fácil. Quando acabar a crise, não vai ter todos os pacientes não vão falar: poxa vida, vou voltar, vou trabalhar, vou tratar o dente. Acho que vai ser gradativo. Exatamente. Nós vamos ter uma curva ascendente, devagar. Não vai ser de repente. Então, nós estamos falando de 2 meses, 3 meses, que podem se alongar para 6 meses. Né? Muita coisa, muito consumo vai ser adiado e nem todo consumo vai ser materializado ao mesmo tempo. Né? É isso que eu entendo que você está falando, certo? Eu estou deixando de fazer um monte de coisa. Quando eu puder voltar a fazer um monte de coisa, eu vou fazer algumas. Eu não vou conseguir fazer todas ao mesmo tempo. E evidentemente, não necessariamente um tratamento dentário está na minha prioridade zero. Começando pelo econômico, que na verdade eu vou estender um pouco do econômico para o tema, que é um tema que é super importante também nesse momento, que é o tema das finanças pessoais, né? Quer dizer, você mencionou, se preparar para o futuro. Eu acho que eu insisti bastante, eu insisto, reitero, este é um momento que eu tenho que agir, né? Eu tenho que agir com vistas ao agora e com vistas ao depois. Né? Então, agir nessa linha que a gente falou aqui, já falamos, não vou ficar reiterando, mas assim, verificar as melhores condições para eu ter fluxo de caixa, caso seja necessário acessar crédito, esse tipo de coisa, minhas relações trabalhistas. Então, assim, literalmente, gerir a crise. Né? Superar a crise, eu acho que já vai dar muito aprendizado. Né? Quer dizer, o primeiro aprendizado, a gente falou, não, se você tinha uma reserva, você está passando melhor do que quem não tinha. Isso já é um aprendizado. É um aprendizado, mas digamos... Mas não é normal no brasileiro, essa reserva. Exatamente. É um aprendizado, digamos, que ele não tem nada a ver com a crise, né? Ele é uma situação presente a qualquer momento das nossas vidas, mas eu acho que esse é uma diretriz, um sinal super importante para a gente levar. Olha, o que eu levo dessa crise como aprendizado, né? Para, no caso, se Deus quiser, não vai ter nas próximas gerações algo com essas características, porque, como eu falei, algo com essas características faz muito tempo. Mas outras crises também vai haver. A crise de 2008, 2009 foi uma crise importante. O Brasil teve uma recessão de contração de PIB de 3% ao ano em 2014 e 2015. 2014 e 2015 foi ontem, literalmente. Do ponto de vista econômico, foi ontem, né? Nós ainda nem nos recuperamos exatamente disso. Então, outras crises vai haver. Se Deus quiser, nenhuma tão profunda quanto essa, mas outras vai haver. Como é que eu lido melhor com elas? Então, com reserva, com alguns aprendizados. Agora, nesse contexto, Moacir, as redes sociais, você mencionou a história das redes sociais, elas estão sendo muito importantes para muita coisa, para o bem e para o mal, dicas de passagem, mas para tudo. Né? Hoje nós somos seres de redes sociais. Né? Nós estamos falando através de uma rede social. Nós não estaríamos falando não for através de uma rede social.
E me parece que, até na linha que você desenhou, quer dizer, olha, quando o cara voltar a trabalhar, ou quando ele voltar a ter vida normal, não necessariamente uma das primeiras coisas que ele vai pensar é no tratamento dentário. Muito bem, cabe a mim lembrá-lo disso, né? Quer dizer, ou seja, eu colocar na minha, no meu to-do list, né, na minha agenda, manter essa proximidade, essa relação, eventualmente passar algum tipo de sugestão. Olha, durante esse período eu sei que você não vai fazer nenhum tipo de consulta, mas lembro que a gente teria estou pensando em minhas relações com a minha dentista, no caso, né? Assim, a gente teria uma limpeza prevista para o início de abril. A gente não vai fazer, então, olha, eu sugiro a você que faça isso, compre tal coisa, limpe de tal maneira. Quer dizer, beleza, eu estou aqui. Quando a gente voltar, eu vou te procurar para a gente fazer. Né? Acho que essas interações, essa presença, né, ela faz sentido em qualquer setor que você esteja, e certamente também faz sentido no setor de vocês. Né? Quer dizer, olha, inclusive eu estou te oferecendo... Presente, né? Isso, estou te oferecendo um serviço, entre aspas. Né? Olha, se você... agora a gente já está fazendo tal coisa, tal tratamento, olha, em substituição, nesse tempo, você pode, sei lá, compra tal produto, usa tal coisa, escova de tal maneira, eu não saberia dizer, usa o fio dental, o aparelho de tal forma, de tal não sei o quê, né? Como uma maneira de se posicionar próximo, né? No fundo, hoje todo mundo tem tempo como nunca teve, né? Então, se eu usar esse tempo para ficar perto daqueles que potencialmente eu vou me reaproximar quando esse tempo não for tão disponível, me parece que essa é uma estratégia vencedora, né? Eu acho que essa é uma coisa para a gente ter em mente também para fazer. Eu tenho tentado me manter próximo aos meus clientes, né? Claro que no meu caso é mais fácil. Eu sou um cara que os meus clientes vão lembrar de mim agora, né? Porque Tá todo mundo te procurando, não, peraí, o que será que ele está... Isso, exatamente. Né? Possivelmente, se a gente não tivesse numa crise, eu não estaria falando com você, estaria falando com uma pessoa bem mais interessante, sobre coisas muito mais legais, divertidas e agradáveis. Mas, neste cenário, a gente quer ouvir alguém que fale de economia, alguém que fale de cenário e tal. Então, para mim, isso é fácil. Mas, ainda assim, eu tento, onde eu tenho acesso, né? Então, acesso, rede social, eu posto no LinkedIn. Não, vou postar alguma coisa para você lembrar de como eu vejo, como é que eu estava vendo. Se você quiser uma sugestão, uma dica, uma conversa, eu vou te passar agora. Chegou até mim mais ou menos nessa linha também, né? Como é que as pessoas chegam até mim? Não, dessa forma. Então, acho que essa estratégia é super ganhadora. Tá? Legal, super ganhadora. Legal. Uma das nossas espectadoras aqui me perguntou uma coisa muito difícil. E aqui o que fazemos com os impostos? Pagamos ou adiamos? Isso para terminar. Pagamos. Mais 5 minutos. Sendo possível, pagamos. Eu sou um cara sempre francamente favorável ao pagamento de impostos. Né? Agora, se eu não tenho condição de pagar, vale a regra. Se eu não tenho condição de pagar, eu tenho que encontrar uma forma. Né? Se eu tenho condição de pagar, eu pago. Essa resposta eu te dou. Feito alguma coisa sobre adiar os impostos, né? Isso, exatamente. Parece que sim, né? Que isso vai bem na linha. Mundo, né? Você concorda que isso vai bem na linha de tudo que a gente falou? Tem determinados impostos, determinados recolhimentos que eu já não preciso fazer. Se eu descobrir os que eu não preciso fazer, isso já pode ser um bom passo. Né? Então, vamos achar um lugar que tenha tudo isso explicadinho. Seria fantástico, né? Uma linha, né? Siga isso e aquilo. Isso seria fantástico, né? É verdade. Mas, Mauro, eu trabalhar em agora mais 6 minutos para terminar. Eu gostaria que, para terminar, você desse aqui a sua contribuição com alguma ideia positiva para quem nos está assinando para superar essa crise, para nós terminarmos. Então, pensei, né, na ideia positiva. No fundo, crises sempre são grandes oportunidades de aprendizado, certo? Eu acho que quando eu como um analista, como um economista, quando eu me considero alguém que tenho alguma coisa para dizer numa situação de crise como agora, né? Quer dizer, eu fico feliz em poder compartilhar uma visão com vocês a despeito da primeira coisa que eu falei, que talvez nunca tenha sido tão difícil quanto agora. Na verdade, eu só acho que eu tenho alguma coisa para dizer
porque eu já vi muitas crises na minha vida, né? Tem uma brincadeira que eu sempre faço, que ficar ruim, ficar velho, perdão, é ruim em todos os aspectos, né? É muito melhor você ser jovem. Quando eu era jovem, eu corria, não tinha dor, eu jogava bola e não machucava, né? Agora não, agora eu não posso mais jogar bola. Quer dizer, ficar velho tem um monte de desvantagem. Tem que ter uma vantagem. A vantagem é você aprender com as lições que o tempo te dá. Se você não aprende com as lições que o tempo te dá, aí não serviu para nada o seu envelhecimento, né? Então, e nós estamos vivendo, mais uma vez, uma crise muito particular, né? Uma crise com algumas características que a diferenciam de todas as outras que a gente viveu. E isso, sem dúvida nenhuma, neste momento é um grande incômodo, mas ao mesmo tempo tem que ser uma grande oportunidade de aprendizado. Tem que ser, né? Assim, do mesmo modo que nós estamos aqui conversando sobre uma plataforma que até pouquíssimo tempo atrás não existia, portanto, numa eventual próxima vez que a gente vai conversar, a gente vai usar isso de novo, a gente não vai fazer uma coisa presencial, mesmo que a gente pudesse fazer, né? Isso já é uma mudança na nossa vida para melhor, né? Em relação à situação anterior. Eu acho que tem infinitas, né? Mais uma vez, se eu entrei desprevenido do ponto de vista financeiro nesta crise, e isso está me custando um preço alto, certamente eu deveria levar isso como uma informação para como eu devo me planejar do ponto de vista financeiro. Minha experiência de vida é muito nessa área, né, de ver pessoas que se planejaram inadequadamente. Muita gente está tendo problema agora, mesmo que se fosse bem planejado. Eu não estou dizendo que um problema agora está associado necessariamente ao mau planejamento anterior, que não é verdade. Quer dizer, realmente, você perder faturamento é um cenário de estresse, né? Ninguém está preparado para perder faturamento de uma hora para outra. Ninguém. Mas, evidentemente, isso pode ser mitigado ou potencializado em função de condições anteriores, e essas condições anteriores estão explicadas pelas minhas escolhas, né? Então, assim, de novo, a grande mensagem positiva de uma situação como essa é que, se Deus quiser, a gente vai sobreviver a ela e a gente vai sair dela melhor. A gente está tendo muita, muita, muita oportunidade de aprender. Muito bom. Não vou dizer que é de graça, tá? Muito bom. José Mauro. Tem muita oportunidade de aprender. Sim, pelo contrário, o nosso desafio é passar esse aprendizado para as gerações que vão vir depois da gente, né? Como quem viu a guerra teve muito aprendizado e teve aprendizado para passar para as gerações que vieram depois. José Mauro, eu quero terminar por aqui, porque nós temos um tempo que a mídia social nos permite. Eu quero te agradecer realmente esse grande ensinamento que você deu para nós hoje. E eu fiquei realmente muito contente com as tuas palavras, porque você trouxe uma experiência positiva para todos aqueles que nos assistiram. Esse vídeo vai ficar gravado. Vocês que nos estão assistindo, no cantinho direito tem um coraçãozinho, clica nele para falar que você gostou. E eu quero chamar vocês para assistir às nossas próximas lives. Muito obrigado a você, José Mauro. Nós vamos encerrar por aqui e esperamos vocês nas nossas próximas lives, ok? Muito obrigado. O tempo é premente. Pede para nós encerrarmos aqui, ok? Obrigado. Tchau a vocês. Tchau, tchau.